Mais um vídeo da série Copa do Mundo, sua linda, você me entrega recordes que eu não esperava. Vocês por acaso assistiram Inglaterra e Croácia? Um baita jogo, né? Excelente jogo, uma excelente performance tanto da Inglaterra quanto da Croácia, principalmente no primeiro tempo, um jogo super equilibrado. No segundo tempo a Inglaterra dominou, mas o duelo dos europeus foi um dos mais agradáveis da Copa do Mundo de 2026. E nesse jogo aconteceu algo inusitado. Na minha opinião, inusitado porque eu confesso que eu tenho as minhas coisas contra este moço que é o protagonista do vídeo, o Sr. Harry Kane, o capitão do English Team, o capitão da Inglaterra, Inglaterra que teve coragem de deixar Phil Foden de fora de uma Copa do Mundo, o que eu acho muito problemático. Eu acho que o treinador alemão que está comandando o time inglês, ele tem alguma coisa fora do lugar na cabeça dele. Ou eu, de repente, não estou entendendo muita visão de jogo que ele está aplicando no time inglês e talvez eu não esteja, porque eles bateram a Croácia por 4-2. O nosso amigo Harry Kane, ele tirou do Messi, do Lionel Messi, o agora recordista máximo ao lado do Miroslav Klose em gols em Copas do Mundo, ele tirou do Messi um recorde que é muito mais a cara do Harry Kane do que qualquer outra coisa. Eu estou aqui com uma matéria do Lance como guia para a pauta desse vídeo, onde o título da matéria diz: Harry Kane supera Messi e bate recorde com gol marcado pela Inglaterra na Copa. Mas o Harry Kane marcou 2 gols contra a Croácia. Aí você me pergunta, de qual gol você está falando que o recorde se refere? É óbvio que é o do primeiro gol, e é o gol de pênalti que ele marca para abrir o placar daquele jogo. Aquele gol de pênalti fez com que o Harry Kane se tornasse o jogador com maior gols de pênalti na história das Copas do Mundo. E isso, para mim, é muito Harry Kane. Não me leva a mal, tá? Eu acho ele um excelente jogador. Ele é um ótimo atleta em clube, no Bayern de Munique. Na seleção inglesa, eu sempre tenho as minhas reticências em relação a ele. O Kane pode ser mais um símbolo de mais uma geração de seleções da Inglaterra que fracassaram ao longo das últimas décadas. E para muitos, aquela seleção inglesa de 66 só foi campeã do mundo porque estava jogando em casa e houve um certo equívoco da arbitragem, para não dizer outra coisa, porque aquele título era para ser da Alemanha, aquela bola que não entrou jamais deveria ter acontecido e não tinha VAR na época, né? Não tinha o recurso de monitoramento através de vídeo e o resultado foi aquele. Se bem que já tinha monitoramento por vídeo em edições mais recentes de Copa do Mundo e tivemos erros também de gols de bola que entrou e não entrou, mas isso é assunto para outro momento. Agora está bem mais difícil com olho de falcão, um monte de câmeras, tem até iPhone sendo utilizado para monitorar a bola, o jogador, o quanto que ele transpira, mapa de calor, tem todos os recursos tecnológicos para evitar esses equívocos. Mas voltando a falar do Harry Kane, ele marcou o primeiro gol de pênalti contra a Croácia e dessa forma ele se torna o maior artilheiro em gols de pênalti da história das Copas do Mundo, com 5 gols marcados. Ele supera o Lionel Messi, Gabriel Batistuta da Argentina, o Eusébio de Portugal e o Rob Hansenbrick da Holanda, com 4 gols cada um. É do Harry Kane se orgulhar disso? Se eu fosse o Harry Kane, sim. Se bem que ele também tem outro recorde que ele conseguiu superar com os 2 gols contra a Croácia, que é o de maior artilheiro da seleção britânica, ou melhor, seleção da Inglaterra, porque não existe a Grã-Bretanha na Copa do Mundo. O Reino Unido está todo separado, cada um por si, e Deus salve o rei. Eu gostava de Deus salve a rainha. Não estou dizendo que eu gostava da rainha, eu gostava do slogan. A música do Sex Pistols é muito boa. Mas, enfim, o Harry Kane, ele é o artilheiro máximo da seleção da Inglaterra em Copas do Mundo, o que prova que ele é, sim, competente. Na verdade, ele ainda não é
o artilheiro isolado, porque ele igualou o Gary Lineker, lendário jogador da seleção da Inglaterra, me lembro dele desde a Copa de 1986, e se ele marcar mais algum gol durante a Copa de 2026, ele supera o Lineker e se torna o artilheiro isolado. Da mesma forma como eu acredito que o Messi vai se tornar o artilheiro máximo das Copas do Mundo, exceto, é claro, se o Mbappé deixar, porque ele também está nessa competição. Esse recorde de pênaltis do Harry Kane, de novo, é muito a cara dele. O meu problema com ele é aquela expressão facial de quem está sempre com sono. Ele parece o urso do pica-pau faminto, aquele que se finge de mendigo para poder ter comida no parque, o que revela a minha idade, porque boa parte da audiência desse vídeo nunca sequer ouviu falar do pica-pau. Ou talvez sim por causa dos memes. Mas é a cara dele. Eu sei que ele é atlético, eu sei que ele tem uma presença de área sensacional. O segundo gol de cabeça é muito estilo dele, bola alçada na área, muito estilo escola clássica do futebol britânico, do futebol inglês. E eu posso falar britânico porque, Deus do céu, durante um bom tempo, Inglaterra, Escócia, País de Gales, todos jogavam da mesma forma, né? Bola alçada na área e cabeceada. Isso é muito a cara do futebol britânico clássico, e ele fez uma temporada fantástica no Bayern de Munique, conduziu o time ao título alemão com sobras, e foi realmente muito merecida a convocação dele dessa vez para essa Copa do Mundo. Mas toda vez que eu penso no Harry Kane na seleção da Inglaterra, eu penso em gol de pênalti. Todas as vezes. E o jogo Inglaterra e Croácia confirmou que eu não estava errado nos meus pensamentos. Se se tem pênalti, tá lá o Harry Kane para marcar, e eu fico feliz que ele tenha tirado esse recorde do Messi e de tantos outros que estão aqui na lista, porque assim, pelo menos, a gente tem um simbolismo para se referir ao nosso protagonista desse vídeo. Se a gente procurar no Google o nome Harry Kane, a gente vai ver um frame dele cobrando um pênalti ou comemorando o pênalti. E aí o algoritmo do Google que entregue essa obra de arte pra gente, porque vai fazer todo o sentido no mundo. Mais um capítulo da série A Copa do Mundo está me entregando muitas alegrias, está me entregando alguns fatos pitorescos e momentos históricos que eu prometo vir aqui compartilhar com vocês, entregar a minha opinião que você obviamente não pediu. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, faça com que esse canal alcance pelo menos 100 inscritos antes da Copa do Mundo terminar, porque de onde veio esse, vem mais. Aqui eu falo majoritariamente de Fórmula 1, de esportes a motor, NASCAR, Fórmula Indy, mas estamos em período de Copa do Mundo, essa é uma das grandes exceções, e eu amo esportes, amo futebol, e é isso. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.